ao canal. Hoje trago-vos a minha atualização das leituras realizadas no mês de setembro. No mês de setembro não li tantos livros quanto aqueles que eu tinha planeado ler. Houve algumas leituras que eu não consegui realizar, mas fiz, de uma forma geral, muito boas leituras. O primeiro livro que me acompanhou nos primeiros dias do mês de setembro foi o livro A Noiva Cigana, de Carmen Mola. O vídeo de opinião deste livro já está cá no canal. Este livro conta-nos a história de uma noiva cigana que está prestes a casar e que é raptada e assassinada de uma forma extremamente macabra. O enredo do livro é a investigação desse assassinato, perceber o que é que aconteceu com a Susana, com esta noiva cigana. A investigação fica a cargo de Helena Blanco, que é uma inspetora que tem também um passado bastante controverso e que irá ir de encontro àquilo que ela também está aqui a investigar com este assassinato. Este tinha tudo para ser um thriller normal, não fosse o facto da Susana, esta cigana que foi morta, ter sido morta nas mesmas condições que a sua irmã anos antes. Gostei imenso deste livro, foi uma leitura 5 estrelas. O livro envolveu-me de tal forma que eu li o livro em apenas 2, 3 dias e gostei imenso do enredo, gostei imenso da escrita aqui da autora e estou ansiosa que venham os próximos livros desta série para continuar a ler e a perceber o que é que irá acontecer aqui com Helena Blanco. Este livro foi lido para o September Thrillers da Dora Santos Marques e da Tininha. Outro dos thrillers que eu li também para o projeto da Dora e da Tininha foi o livro Águas Passadas, de João Tordo. Eu ia para este livro com alguma resistência de leitura, porque eu tinha visto algumas opiniões menos positivas em relação a este livro e a este enredo em si. Eu adorei este livro e consegui me envolver de tal forma com ele que cheguei ao final do livro e consegui dar-lhe 5 estrelas, porque achei que João Tordo foi extremamente criativo naquilo que trouxe neste enredo e o enredo acabou por me convencer. Este livro conta a história de uma inspetora, a Pilar, que é chamada ao local do crime porque aparece a boiar no mar um corpo de uma jovem. O cadáver desta jovem está sem os olhos, que foram colocados na garganta da jovem. A Pilar começa a investigar o que é que se passou aqui com o assassinato desta jovem e trava conversa com o Cícero, que é um homem que vive de forma isolada lá perto da praia onde esta jovem foi encontrada e que irá levar a nossa Pilar a descobrir que este assassinato está associado a algo que aconteceu também no passado e no qual o Cícero também esteve envolvido, não de uma forma criminosa, mas que de certa forma também lhe diz respeito. Para além deste corpo desta jovem, é encontrado posteriormente outro corpo de outro jovem que está relacionado também com esta primeira morte. E a nossa Pilar irá ter que descobrir o que é que se passou com estes dois jovens e o que é que está por detrás destes dois assassinatos. A própria Pilar tinha aqui uma personalidade e uma postura muito característica das personagens que os protagonistas das histórias de João Tordo têm. Ela vive ali uma própria prisão individual. Tem aqui os seus próprios vícios, as suas próprias adições que irão levar a protagonista a cair ali numa decadência pessoal extremamente grande e irá-nos também. É um livro que nos irá deixar também um bocado melancólicos e um bocado deprimidos com aquilo que nós vamos ver esta personagem a fazer e esta personagem a refletir. Eu, como vou sempre para os livros de João Tordo já com esta ideia de que não encontro aqui uma escrita normal e não encontro aqui um enredo normal, eu gosto de ter isto aqui bastante vincado e ter isto aqui no enredo dos livros bastante claro, porque acaba por ser uma própria peculiaridade da escrita de João Tordo e se não o tivesse, se calhar também não ia gostar assim tanto deste livro. O vídeo de opinião deste livro também já está cá no canal, podem consultar, embora no vídeo de opinião eu partilhe alguns spoilers que possa ser
extremamente reveladores para aquilo que é a história do livro, e se não gostam de spoilers, se calhar também não será muito indicado verem o meu vídeo de opinião. Um dos livros que também fez parte das leituras de setembro foi o livro que foi gentilmente cedido pela Porta Editora, e estamos a falar de Bom Português. Este livro foi um recurso que eu utilizei numa atividade que eu realizei com os idosos. Este é um livro que reúne determinados dilemas gramaticais que estão contemplados na rubrica Bom Português, que dá diariamente na RTP, no jornal que passa nas primeiras horas da manhã. E eu adorei este livro, e este livro foi um recurso mesmo engraçado, porque os idosos envolveram-se de tal forma que não tinham vergonha em errar aquilo que iam dizer. O vídeo de opinião deste livro também está cá no canal e contempla um pequeno desafio gramatical com alguns dos dilemas gramaticais que temos aqui neste livro. A Maria João, do Livros Gosto, criou um desafio de ler em setembro o Arsène Lupin, acho que é assim que se diz, e eu, como tinha cá o livro para o ler, decidi juntar-me ao grupo e ler também o Arsène Lupin. Eu inicialmente estava a gostar imenso desta história, só que depois não consegui ter o mesmo sentimento até ao final do livro. O Arsène Lupin é um ladrão com certo código de conduta próprios, que o fazem ser especial no mundo do crime, porque ele não mata, ele não rapta ninguém, ele planeia todos os seus roubos de forma a não prejudicar ninguém e a ter aquele toquezinho de gentleman que faz dele uma personagem peculiar. Os capítulos deste livro são, no fundo, relatos de pequenos assaltos que ele foi realizando, ou então de pequenos acontecimentos em que ele esteve envolvido, não sendo com roubos, mas sendo com fugas, e que demonstram a criatividade e a peculiaridade que é esta personagem do Arsène Lupin. O livro, inicialmente, eu fiquei um bocado confusa como é que o livro estava a ser narrado, porque eu não percebia se quem nos estava a narrar as histórias de Arsène Lupin era o próprio Arsène Lupin ou se era uma outra personagem que tinha contacto com este Arsène Lupin. E a meio do livro é que a gente percebe que o narrador desta obra é um ex-polícia, penso que não estou a dizer nada errado, um ex-polícia que conheceu Arsène Lupin e que decidiu narrar a vida e a obra, no fundo, desta personagem do Arsène Lupin. E, apesar de eu conseguir reconhecer que a própria personagem, as próprias características deste Arsène Lupin eram criativas e engraçadas, eu não consegui criar aqui empatia com o enredo da história, porque parece quase contos em que a mesma personagem está retratada nesses determinados contos. Existe depois aqui capítulos que eu gosto mais do que outros, mas de uma forma geral eu acho que não é um tipo de livro para mim. Esta forma de contar através de contos, de contos isolados, aquilo que o Arsène Lupin foi fazendo não me agradou muito, porque não existe aqui um enredo claro de passo a passo aquilo que ele foi fazendo, e não existe aqui a distinção do que é que aconteceu primeiro do que é, e eu não gostei muito disso. Eu estava aqui à espera de ter aqui no fundo, uma premissa do livro em que o Arsène Lupin fosse desenvolvendo e que nos fosse querer pegar no próximo livro para saber o que é que ia acontecer depois disso. Como isto são pequenos relatos de assaltos que ele foi fazendo, não existe aqui uma premissa para o próximo livro, e isso também não me agradou muito, porque acaba por não me sentir desejosa de pegar num segundo livro para ver aqui algo esclarecido que não foi neste primeiro livro. Como não foi um livro com o qual eu não me identifiquei, apesar de reconhecer aqui uma personagem brilhante,
eu dei a esta leitura 3 estrelas, entretanto também irei partilhar o vídeo da opinião. Depois, em setembro também li, e foi o livro que dediquei mais dias a ler, foi o livro de O Labirinto de Espíritos, de Carlos Ruiz Zafón. Este é o 4º e último livro da série O Cemitério dos Livros Esquecidos. Eu já tinha lido os 3 primeiros livros, juntei-me depois ao grupo criado pela Ana, das Estantes da Ana, para ler O Cemitério dos Livros Esquecidos, e então li juntamente com as meninas este 4º e último livro do Labirinto dos Espíritos. Aqui no 4º livro eu estava com a ideia de que iria ter aqui retratado a vingança do Daniel por tudo aquilo que de mal lhe foi acontecendo na vida, que estava relacionado com a sua família, no fundo a sua vingança pessoal. Só que logo nas primeiras páginas do livro aparece aqui uma personagem que ainda não tinha sido falada em nenhum dos outros livros, que é a Alicia, e nós iremos aqui viver um bocadinho o que é que foi a vida desta Alicia e perceber quem é que é esta Alicia. Essa introdução de uma personagem que não tinha sido falada nos outros livros deixou-me assim bastante confusa, porque houve alturas em que eu fiquei com a sensação que se calhar esta personagem já tinha sido falada nos outros livros e que eu me tinha esquecido. E esta confusão levou-me a que eu não me sentisse tão integrada com a leitura do livro. Acho que a introdução da Alicia e a forma como nós desenvolvemos muito aquilo que ela estava a viver neste livro levou-me a desinteressar-me um bocado pela história. Acho que foi um relato muito grande daquilo que foi a vida da Alicia. Esta Alicia acaba por ser, no fundo, importante para esta história, para a conclusão do Cemitério dos Livros Esquecidos, porque ela vai investigar o que é que se passou com o Valls, que era o diretor da prisão onde esteve preso David Martin e também o Firmino. Ele desaparece, isso já é falado no 3º livro, e aqui ela irá investigar o que é que se passou com ela. Ela não faz parte da polícia, mas trabalha juntamente com a polícia para descobrir o que é que se passou com o Valls. Esta Alicia também tem ligação ao Firmino, e a história de vida dela é aqui bastante narrada. Iremos aqui levar bastantes páginas a perceber o que é que ela pensa e aquilo que ela necessita de ver resolvido para se sentir bem com ela própria. Este é o livro maior de toda a série, e esta dimensão também do próprio livro também não ajudou a que eu me sentisse ligada à história, porque, como eu disse, é muito à volta do papel da Alicia nesta conclusão da história. Se bem que neste livro nós também vamos ver aqui algumas pontas amarradas, iremos perceber que nem tudo aquilo que nós fomos pensando ao longo da leitura das últimas 3 obras é exatamente como nós idealizamos, e vamos ver aqui alguns assuntos retratados, mais no final do livro, que nós estávamos à espera que fossem dessa forma. Como de todos os 4 livros, este foi aquele com o qual eu menos me identifiquei, eu dei a esta leitura 4 estrelas. Outro dos livros que eu li em setembro foi um livro que li para o projeto da Ana Lopes, li-o em e-book. Estou-vos a falar do Avesso da Pele. Este livro se calhar foi das piores leituras que eu realizei em setembro. O livro é extremamente pequeno e tem um tema e uma premissa muito pertinente, com o qual eu até achava que me iria sentir ligada. Ele tenta abordar a questão do racismo e a forma como o racismo está enraizado na nossa cultura, assim, sem nós termos consciência disso. Só que o livro está escrito de uma forma tão melancólica, tão deprimente, tão pouco cativante, na minha visão, que eu achei que foi mesmo das obras que eu menos gostei de ler. E acho que essa desilusão também se deveu ao facto de o livro ser muito à base dos mimimis e dos meus sentimentos face ao racismo e essas peculiaridades que
o tema central foi levado por sentimentos. O protagonista desta história é o Pedro, que é o nosso narrador, que o pai acaba de morrer e ele começa a relatar o que é que foi a vida do pai, o que é que foi a vida da mãe e a forma como eles tomaram consciência que a cor de pele deles era diferente da maioria da população e como é que aquilo lhes privou de determinadas coisas e levou a que determinados acontecimentos fossem ocorrer com eles, como é o caso de o pai ter levado uma tareia por terem confundido com com um ladrão, só porque a polícia, a única indicação que a polícia teve foi que era um preto e apanharam o primeiro preto na rua, que era o pai dele, e deram-lhe um enxerto de porrada a achar que tinha sido ele a roubar algo de uma loja. O livro é muito à volta dos sentimentos do próprio protagonista, aquilo como ele foi vivendo a sua vida à volta das questões do racismo, a forma como as pessoas lhe apontavam o dedo, a ele e à sua família, a forma como o pai, mesmo sendo professor, teve dificuldades de aceitação por causa da cor de pele. E o livro é muito, mas muito melancólico, é extremamente triste. Para mim foi muito pouco motivante ler este livro com esta carga sentimental tão negativa. E devido a isso eu não conseguia se sentir ligada à história. Para mim foi uma leitura 2 estrelas, estive quase para desistir do livro, mas como era um livro pequeno, olha, mal por mal acabo o livro e depois também dou a minha opinião acerca da leitura. O último livro que eu li em setembro e veio muito na base destas leituras menos positivas foi um livro gentilmente cedido pela Porta Editora. Estou-vos a falar de Todo o Ar que Nos Rodeia. Eu inicialmente estava a gostar imenso desta história. Esta história é um thriller, no fundo, de não-ficção, criado por Tom Malmquist. Segundo aquilo que eu fui percebendo aqui na introdução à história, o autor é autor de poesia. A grande obra que ele tem publicada não é neste registro de ficção e de não-ficção, é sim no registro de poesia. O enredo do livro é que o Tom um dia está a desembrulhar uns copos para uma festa que vai ter na sua casa e descobre uma notícia que ocorreu em 1990 e tal, de um jovem que é encontrado morto dentro de uma caverna lá na cidade onde ele vive. Ele lembra-se vagamente da população ter falado desse crime e decide investigar a título individual e escrever esta história, reescrever esta história e passá-la para o papel, aquilo que aconteceu com este jovem, com o Michael, que foi o jovem que foi encontrado morto. Então nós vamos ter aqui o nosso próprio autor a investigar e a falar com as pessoas que estiveram envolvidas na investigação da morte do Michael e o que é que foi acontecendo com ele. Nós vamos aqui abordar algumas questões relacionadas com a homossexualidade e a forma como as pessoas percebem esta questão da orientação sexual e da afirmação sexual. E também vamos ter aqui, para mim, se calhar o tema central deste livro seja mesmo a solidão. A forma como as pessoas se sentem sós, apesar de viverem rodeadas de outras pessoas. O próprio Tom, o próprio autor do livro, em grande parte da obra, vai nos levar também a sentir que ele tem quase uma vida idêntica ao do Michael, que é o jovem morto. O início do livro estava-me a agradar porque eu achei que tinha aqui um thriller que iria ser desenvolvido e que no final nós íamos ter aqui a descoberta quem foi o autor da morte do Michael. Só que o livro chega a uma parte em que enrola tanto, que nos leva a sentir-nos desligados da história. Acabei por não me sentir ligada com o livro.
por causa disso. Aquilo que me estava a agradar no início, que era o facto de ser um livro que pretendia demonstrar aqui um enredo, mas de uma forma não ficcionada, acabou por me deixar deprimida, porque não houve desenvolvimento daquilo que o Tom estava a investigar. E acabei por também não gostar muito da leitura, e apesar de ter aqui uma premissa extremamente interessante. A própria vida do autor acaba por aqui se fundir com esta investigação, e vamos ter aqui também retratado aquilo que o próprio Tom irá viver. E depois ele vai passar aqui por uns acontecimentos a título individual que o irão marcar e que irão levar esta história a também tomar esse rumo mais negativo e mais deprimente que era aquilo que eu estava a falar. Foram estas as minhas leituras do mês de setembro, algumas extremamente positivas e agradáveis, outras que não me agradaram tanto. Como as últimas leituras do mês de setembro não me foram tão agradáveis, acabei por decidir não criar TBR para o mês de outubro, ou seja, vou deixar as minhas leituras fluírem de maneira a que esteja a necessitar na altura. Também para não criar esta obrigatoriedade de ler determinados livros e depois acabar por ter um mês idêntico a este, em que li 6 livros e só gostei de 3 deles e os outros 3 não me ter sentido tão ligada às histórias. Digam-me aqui na caixa de comentários se já leram alguma destas obras, o que é que vocês acharam, se partilham da mesma opinião que eu ou se têm outra completamente diferente. Quanto a nós, encontramos no próximo vídeo. Até lá, tenham boas leituras e boas reflexões. Tchau!